Irmãos, a gente vai dar início a essa nova série de mensagens, gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Semana que vem, o pastor Fabiano e família já vai estar aqui com a gente. Eu acredito que essa semana ele já retorne. Então, domingo, o pastor Fabiano e família já estará aqui conosco. E foi difícil falar de uma série de gratidão no início do ano, onde você tem muitos impostos para pagar, material escolar, mensalidades, etc. Então, você falar de gratidão nesse período do ano não é tão fácil assim, mas ao mesmo tempo importante. É interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem poucos feriados, não é igual ao Brasil, mas um desses feriados ele fala sobre gratidão. Acho que o 4º domingo de novembro, Canadá, o 2º de outubro. Então eles reservam um dia específico para estar falando das bênçãos de Deus e para estar agradecendo das bênçãos de Deus nesse período. Uma rápida definição aqui de gratidão na enciclopédia Wikipedia diz assim: a gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Então, alguém te faz algo, e em atitude de algo prestado, você então agradece. Mas a espiritualidade, ela também tem uma definição, qual eu gosto muito, diz assim: é um reconhecimento de que a vida não depende exclusivamente da nossa capacidade de prover os recursos necessários para a manutenção, mas no mover de Deus em nosso favor. Não fui eu que conquistei, foi a graça de Deus que me capacitou. Quantas pessoas aqui no nosso meio, eu por exemplo, muitas das coisas que eu consegui como família e outras coisas eu nunca esperava ter, mas foi a graça de Deus que proveu isso na minha vida. Então, olhando alguns benefícios da nossa vida, nós já teríamos muitos motivos para estar agradecendo. E diante disso, eu queria rapidamente estar falando sobre a essência da gratidão. O que é isso? O que é a gratidão? Eu tenho que agradecer a Deus em todo momento? Roubaram o meu carro, eu tenho que agradecer a Deus ou não? O que é a essência da gratidão? Você que trouxe a sua Bíblia ou aí o seu celular, o nosso texto-chave para estar falando sobre gratidão é 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Nós já estudamos esse texto em uma outra oportunidade, já estudamos esse livro, aliás, o livro todo de Tessalonicenses. Mas eu gostaria de meditar rapidamente nesses versos do livro de Tessalonicenses. Para você que não trouxe, eu vou projetar aqui também o verso. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É interessante o contexto da carta de Tessalonicenses. Essa igreja nasce em 3 semanas. Paulo vai para essa região e em 3 semanas essa igreja nasce, em meio de muita tribulação e dificuldade. Alguém disse que andar com Cristo quase que não se tem tribulação e dificuldade. Essa carta quebra todos esses paradigmas. Paulo é expulso, Paulo tem que sair de lá correndo. Então esta igreja, no meio desse contexto, só uma introdução bem rápida, ela nasce no meio de muita tribulação e dificuldade, essa igreja de Tessalônica, ok? E aí alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que as marcas de uma igreja perseguida são essas 3. Olha só, a primeira está nesse verso, no início dela, é a alegria. Mesmo em meio a tantas perseguições,
Mesmo em meio a tantas dificuldades, essa igreja deveria cultivar a alegria. Algo que, por um certo momento, ela estava se findando. Então Paulo manda uma carta encorajando e dizendo: alegre-se, porque nós temos muitos motivos. Qual é um desses motivos? Nós fomos impactados pelo Evangelho de Cristo. Se a minha vida e a sua vida foi impactada pelo Evangelho de Cristo, logo nós temos motivo suficiente para viver uma vida alegre. A nossa casa não é aqui. Nós não precisamos ficar desamparados, angustiados, falando: nossa, eu preciso conquistar, eu preciso conseguir. A nossa casa não é aqui. Nós temos motivos para ficar alegres, porque nós somos impactados pelo Evangelho de Cristo. Mas tem uma segunda característica, que é a oração. Essa igreja perseguida, essa igreja em meio a toda aquela tribulação, deveria se agarrar nesse Senhor, se agarrar nesse Deus e viver uma vida plena de oração. Orar em todo tempo, em todo tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para mim. Como vai a sua vida de alegria diante do Senhor? Será que o Senhor tem sido a minha e a sua alegria diante das nossas tribulações, das nossas frustrações do dia a dia? Eu consigo olhar para o Evangelho e falar assim: em Cristo eu tenho mais que o suficiente, ainda que as coisas estejam difíceis, em Cristo eu tenho mais que o suficiente. O dia que os meus olhos se fecharem para essa vida, vão abrir para uma eternidade. Como vai a sua vida de alegria e como vai a sua vida de oração? Quando as coisas apertam diante de nós, para onde é que nós temos corrido? Para os pés da cruz em oração, ou para as filosofias da vida, para a ansiedade da vida? E a terceira característica dessa igreja, o qual eu quero me concentrar, que é o tema da nossa série: ter um coração grato o tempo todo. Essa ideia de um coração grato, gente, é aquela ideia de uma mudança de olhar. Você tem duas possibilidades na vida: de se concentrar naquilo que é feio, naquilo que não é belo, e se concentrar naquilo que é bonito e maravilhoso. É interessante que, por exemplo, Silas, quando ele chega em uma certa determinada região do livro de Atos, Barnabé é mais evidente, e ele vê ali um pessoal na bagunça, um pessoal mergulhado no paganismo, e ele consegue enxergar graça. Quando você chega num local afetado pelo pecado, você consegue enxergar graça, ou você consegue enxergar podridão apenas? Ter um coração grato é ter uma mudança de olhar naquilo que é bonito e belo. Logo, esse verso termina dizendo: pois essa é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Alegrar-se sempre, porque nós somos impactados pelo Evangelho. Orar sem cessar, se agarrar nesse Deus e viver uma dependência desse Deus, e ter um coração grato o tempo todo. Mas esse texto, ele também é mal interpretado. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho que fazer um ato de gratidão, que por exemplo é uma oração, em todo tempo. Roubaram o meu carro, eu tenho que agradecer: obrigado, Senhor, porque roubaram o meu carro. Morreu um ente querido, um parente querido, eu preciso agradecer: obrigado, Senhor, porque o Senhor levou. Não, gente, ainda que seja a sogra, não, eu não posso fazer uma oração de agradecimento se ela não tem origem em Deus. Eu não posso fazer uma oração de agradecimento. Por exemplo, é interessante isso, de eu não poder fazer um determinado tipo de oração quando ela não tem a origem em Deus. Por exemplo, Deus é bom, Deus é contra o roubo, então eu não posso fazer uma oração de agradecimento. Eu tenho que fazer uma oração de lamento. Eu tenho que fazer uma oração de tristeza.
Então, esse versículo é muito mal interpretado quando algumas pessoas dizem que eu tenho que orar agradecendo a Deus por todas as coisas que acontecem na minha vida. Jesus sobe em Jerusalém e ele não ora agradecendo o Pai. Pai, graças te dou, porque aqui mataram seus profetas, apedrejaram. Graças te dou pela incredulidade do judeu. Jesus não ora o tempo todo fazendo uma oração de gratidão em todas as circunstâncias. Davi não ora agradecendo a Deus pelo seu pecado de adultério. Logo, eu gosto dessa definição. A gratidão não é um ato, mas uma atitude permanente diante de Deus, uma mudança de olhar. Então ela não é um ato, ela é um estado. Se alguém perguntasse para você qual é o seu estado hoje diante de Deus, você ia dizer: o meu estado diante de Deus hoje é de um coração grato. Muito embora determinadas circunstâncias que acontecem na minha vida me levam a chorar, me levam a ficar triste, mas isso tem que ser momentâneo. Isso não pode criar uma raiz de amargura no meu coração ao ponto de eu não ter um coração grato. Então, ter um coração grato é uma mudança de olhar. Muito porém, eu posso de vez em quando ficar triste ou ficar abatido, mas isso não pode ser um estado permanente do meu e do seu coração. O meu estado permanente é de um coração grato o tempo todo. 3 rápidas lições aqui sobre a gratidão, ou conselhos, né? O primeiro é: cultive um espírito de gratidão o tempo todo. A própria ciência diz que aqueles que cultivam um coração de gratidão vivem melhor, são pessoas atraentes, são pessoas de fácil convivência. A postura de gratidão nos ajuda a manter o foco naquilo que é belo. Não cultive um espírito murmurador, um espírito, gente, controlador. Existem pessoas que elas querem que as outras sejam igual a elas, então elas controlam o tempo todo, uma espécie de farisaísmo do nosso tempo. O tempo todo elas controlam as pessoas para serem iguais a elas, e quando elas não conseguem, elas se frustram. Não cultivem um coração crítico. Existem pessoas que conseguem criticar o tempo todo, e como é ruim viver perto de pessoas com um coração crítico. Existem pessoas que chegam para você e perguntam assim: na verdade ela não gosta de cor nenhuma, o que ela quer é criticar. Qual cor é mais bonita? O azul ou o verde? Se você responde o azul, ela critica o azul. Se você responde o verde, ela critica o verde. Ah, o verde não tem nada a ver com esperança. Ah, o verde não tem nem mundial. Então, gente, não cultivem um espírito de crítica. Eu acho interessante que a palavra clamar, dá aquela ideia de pedir com muita força. O dicionário bíblico, ele define assim: clamar significa pedir com muita força. Reclamar é pedir com muita força 2 vezes, só que de uma forma pejorativa, negativa. Quem aguenta viver do lado de uma pessoa que fica o tempo todo reclamando, vê defeito em todas as coisas? A gente nasce ali bebezinho, e o bebezinho já nasce reclamando, ele já nasce chorando, e dá certo porque a mãe socorre, a mãe pega ele, carrega ele, socorre ele. E tem gente que cresce com 40, 50 anos, ainda vive com um bebezinho, reclamando, esperando a mamãe socorrer. Quem aguenta uma coisa dessa, gente? Nós já temos essa herança do Éden, de achar que todas as coisas giram ao nosso redor. E é interessante, deixa eu fazer um rápido exercício com vocês. Se
Vocês são uma pessoa positiva, negativa, murmurador, uma pessoa que cultiva um espírito de gratidão? Dá uma olhadinha para esse copo d'água. O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? Se é uma pessoa negativa, o copo está meio vazio. Se é uma pessoa positiva, o copo está meio cheio. Qual é o estado do copo para você? Você é um crítico? Ele vai contra a sua opinião. Uma segunda lição que eu vejo na gratidão é que a gratidão desmonta a lógica do mérito. O famoso eu mereço. Eu não agradeço porque eu mereço. E tudo que se merece não se agradece. Você trabalha o mês inteiro, você produziu aquilo que o seu patrão queria, chegou no final do mês, ele te paga. Você não agradece porque você merece, porque você fez o que ele pediu. Então, tudo o que se merece não se agradece. E muitas vezes isso gera em nós um espírito de cobrança, achando que nós merecemos todas as coisas. Já viu pessoas que encontram com você e dizem assim: eu fui na sua festa de aniversário, você não foi na minha. No seu aniversário eu dei um presente para você, mas no meu aniversário você não deu um presente para mim. Essa ideia de débito e crédito. Eu fiz tal coisa para o Lucas, agora o Lucas está em débito comigo e ele precisa fazer tal coisa para que gere um crédito e a gente fique em pé de igualdade. Interessante que a Bíblia diz que nós não merecemos nada a não ser a morte. Você consegue imaginar que nós viemos nesse mundo nu e antes de nós virmos nesse mundo, nós não éramos nada? Como é que o nada pode exigir alguma coisa de alguém? E Deus, que é rico em misericórdia, pega do nada, cria eu e você, e pela sua graça Ele nos permite ter família, ter pessoas ao nosso redor que nos ama e vice-versa. E mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue encontrar e achar motivos para gratidão. E uma última lição que eu acho tremenda aqui, é que Jesus também agradeceu um dia. Eu gosto desse texto. Quando a gente fala de gratidão, eu preciso apontar para a pessoa de Cristo. Olha que interessante esse texto, para nós encerrarmos a nossa reflexão. Lucas 22, 17, 20, diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros. Jesus recebe um cálice e dá graças: pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, Jesus de novo deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Você consegue imaginar que um dia o Deus Criador, Filipenses 2,5 vai dizer isso, ele se esvazia, se humilha, assume a forma humana e ele dá graças ao Pai pelo vinho e pelo pão, porque um dia ele iria moer a sua vida naquela cruz por mim e por você. Você consegue enxergar nesse texto, olhar para a profundidade desse texto e ver Jesus dizendo assim: Pai, graças te dou porque um dia eu vou morrer pelos Oséias.
graças te dou porque um dia eu vou morrer naquela cruz pelo rio. Pai, graças te dou porque eu vou morrer pela sua igreja. E nós deveríamos olhar para esse ato, e os nossos corações deveriam se mover diante das maiores das gratidões, que é o que Cristo fez naquela cruz. Eu gosto do texto de Lamentações 3, quando o profeta Jeremias, ele olha toda aquela desgraça de Israel, e ele está ao ponto de amargar. Ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero focar nos bens e na graça que esse Deus tem feito na minha vida. Eu quero viver uma vida de gratidão diante desse Deus. Será que nós temos motivo suficiente para viver essas 3 marcas que o livro de Tessalonicenses nos desafia essa noite? Alegria, uma vida de oração e um coração grato sempre, sempre. Ainda que a coisa esteja feia, ainda que a coisa roche, do meu coração saber que Deus está no controle de todas as coisas, e aquele que começou uma boa obra em minha vida, Ele vai terminar, ainda que as circunstâncias mostrem o contrário. Eu queria convidar o grupo de louvor para a gente estar louvando e encerrando este culto.